Bom, meus amigos, eu quero agradecer. Deixa eu começar aqui meu cronômetro, que eu gosto de respeitar os horários. Para mim é uma alegria, um sábado de manhã, estar aqui cheio de gente bonita, ouvindo eu falar um pouco sobre queimadura. Eu vou trazer para vocês uma experiência de 5 anos trabalhando 24 horas por semana no Centro de Tratamento de Queimada do Hospital Federal do Andaraí, e mais 1 ano lá no Pedro II, lá depois da onde o vento faz a curva, depois da onde termina a Avenida Brasil, quando você acha que acabou o mundo, que acabou tudo, que não tem mais carro, não tem mais prédio, você vai olhar e você vai achar o edifício azul do hospital. Então vamos iniciando. Peço desculpa pelo quadriculado, tivemos que resolver um problema ali, enfim, mas a apresentação vai sair. Bomba de napalm. Bom, eu resolvi chamar a atenção com esse vídeo porque fiquei muito sensibilizado recentemente com o ataque de armas químicas na Síria, onde dezenas de crianças pereceram por conta de arma química. E historicamente essa é um vídeo, uma fotografia que entrou para a história, com uma criança queimada e foi salva, teve abordagem, graças, bem feita pelo exército americano, que salvou. Esse ataque não foi do exército americano, foi os dois vietnãs que brigavam, enfim, uma guerra muito maluca, que morreu muita gente, que foi uma tragédia mundial. Então vamos falar sobre a abordagem inicial de queimadura. Qual é o objetivo aqui? O que eu pretendo com vocês? Que vocês aprendam a fazer o atendimento inicial, estimar a gravidade e referenciamento adequado. Porque se eu for falar apenas da abordagem inicial, a aula acaba quando eu falar do ATLS. Então eu quero que vocês entendam, quando vocês estiverem num pronto-socorro sozinhos, vocês saibam atender esse paciente e indicar, encaminhar, mandar ele para casa ou mandá-lo para algum outro local que ele precise de mais tratamento. Esse é o objetivo de hoje. Então eu considero isso tudo abordagem inicial especializada à vítima de queimadura. Bom, primeira coisa é definir o que é queimadura. O que é queimadura? Queimadura é quando você bota a mão no fogão e se queima? Isso é queimadura. Mas ela tem a definição. A definição da queimadura é trauma tecidual. A queimadura é todo trauma tecidual causado por uma lesão térmica. Se é um trauma tecidual causado por uma lesão térmica, nós estamos falando de um trauma. E se estamos falando de um trauma, é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Então, quais são os mecanismos de lesão térmica? Ou seja, entraremos nos tipos de queimaduras. As queimaduras podem ser por chama direta, o que o americano chama de flash burn, é a explosão de botijão. O botijão de gás não explode. O botijão de gás ele queima, mas um acúmulo de gás em um ambiente fechado ele vai explodir. Então é uma explosão de álcool, explosão por gás. Temos a escaldadura, que é a queimadura por líquido superaquecido, a causa mais comum de queimadura em criança menor de 5 anos, é a queimadura por líquido superaquecido. Outro tipo de queimadura é a queimadura de contato, por superfície superaquecida. Eu estou utilizando termos oficiais que utilizávamos na estatística do Hospital do Andaraí. Então essa é a famosa chapa quente. É o funcionário do fast food que chegava lá no meio do seu expediente com a mão toda queimada, porque queimou a mão na chapa que ele estava fazendo o sanduíche. Quão comum é esta queimadura? Isso faz parte do nosso dia a dia. As queimaduras químicas, elas também entram nessa classificação, porque a reação química ela libera calor. Tá? Me perguntaram isso na última aula. Por que queimadura química? Porque a queimadura química libera toda a reação química, ela tem uma liberação de calor.
Eletricidade também é uma lesão térmica, porque a passagem da corrente elétrica, dependendo da resistência do tecido pelo qual está havendo a passagem da corrente elétrica, quanto maior a resistência, maior é a liberação de calor. Esse é o chamado efeito Joule. Ou seja, quanto maior a resistência elétrica, maior é a geração de calor. Então, a queimadura elétrica também é classificada nas queimaduras. E a radiação também é um tipo de queimadura, porque a radiação, no momento em que ioniza os elétrons, a mudança de nível na cadeia eletrônica, na cadeia orbitária, ela também se faz com ganho pode se fazer com ganho de energia, com perda de energia e a liberação de calor. Então, um exemplo, um carcinoma de base de língua, uma queimadura elétrica, de uma radioterapia. Esse é apenas um exemplo, não vou entrar mais em detalhes, porque o foco é a abordagem. Então, o que fazemos com esse paciente? O que fazemos quando estamos no meio de uma guerra, como no Vietnã, e recebemos uma menina toda queimada por uma bomba incendiária de napalm? A primeira coisa que vocês têm que fazer, se vocês estiverem no meio da rua, vocês têm que interromper a queimadura, interromper a chama. Vocês têm que fazer com que o agente de queimadura seja interrompido. Ou seja, como você vai fazer isso? Ou você abafa a queimadura, ou você joga água, ou você tem que parar a queimadura, ou retira as vestes. Se as vestes estiverem continuando a queimar, você tem que retirar as vestes. Então, a primeira coisa a fazer, andando no meio da rua, encontrando alguém queimado, não é correr para longe do queimado. Vocês não são médicos. Vocês são médicos. Vocês têm que agora correr na direção do problema e não fugir do problema. Então, vocês têm que ir na direção do queimado e tentar interromper a queimadura. Tá? Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa. Vocês têm que ter esse dever funcional. E, bom, recebendo um paciente queimado, o que vocês vão ter que seguir, o protocolo que os senhores seguirão, é o protocolo ditado pelo ATLS. Esse protocolo é internacional, do American College of Surgeons. Foi com muita alegria que eu vi o nome no programa do professor Canaan. Em 1995, eu fui estagiário, se não me engano, 95 ou 96, estagiário do Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde o professor Canaan era o coordenador da emergência, responsável pelo trauma. E depois eu fui fazer o curso de ATLS. Então, a abordagem da queimadura, ela nada mais é do que vocês seguirem inicialmente o protocolo do ATLS, onde nós teremos, esse foi o slide que eu perdi por conta da falta de compatibilidade, mas vocês têm que seguir o ABCDE da vida. Tá? E o professor Canaan certamente vai detalhar isso, esmiuçar isso com vocês. Eu não vou perder muito tempo nisso. Mas saibam os senhores que o A é a avaliação da permeabilidade das vias aéreas. Vocês recebendo um paciente, esse paciente queimado, a primeira coisa que vocês têm que fazer com eles é saber se a via aérea dele está pérvia. Se não está pérvia, os senhores têm a obrigação de desobstruir a via aérea do cidadão, do paciente. Porque o que adianta você interromper a queimadura se o paciente está com a via aérea obstruída por um corpo estranho? Ele vai morrer por asfixia. Então, a primeira coisa é avaliar a permeabilidade das vias aéreas e estabilizar a coluna cervical. Esse é o A, professor Canaan vai detalhar. O B é o briefing, em inglês. Vocês têm que restabelecer a respiração. Vocês já viram que o paciente está com a via aérea desobstruída, não há um corpo estranho, não há um excesso de sangue, não há nada que esteja obstruindo mecanicamente as vias aéreas, mas o paciente está ou não respirando. Se não estiver, vocês têm que restabelecer a respiração. O C vem a seguir. Uma vez a via aérea desobstruída, uma vez a respiração restabelecida, vamos providenciar acesso venoso e restabelecer a circulação sanguínea. Preconiza-se GELCOS 14 ou 16, preferencialmente 2 acessos. Estamos falando de um trauma, tá? Tem que tratar a queimadura como um trauma. Então, preferencialmente 2 acessos, veia periférica, nada de dissecar veia profunda no atendimento inicial, preferencialmente em área não queimada.
vale qualquer coisa, tá? Desde uma jugular externa, se você não conseguir uma veia periférica nos membros superiores, partam para membros inferiores, até pediosa, já mantive hidratação por 12, 18 horas, um dia inteiro, apenas na pediosa, ou jugular externa, enfim, deem uma chance ao paciente, nesse momento, de ser menos invadido. Porque a principal complicação, causa de óbito em paciente queimado é a infecção. Então, se você de cara, já no primeiro momento, já recebeu o paciente, estabilizou, não, deixa eu puncionar logo uma jugular, os grandes queimados, eles passam muitos meses internados. Então, invariavelmente, a grande maioria, infelizmente, acaba desenvolvendo algum foco de infecção. Então, quanto mais tempo vocês puderem retardar um acesso venoso profundo nesse paciente, melhor para ele, acreditem. Seguindo, o D significa que vocês têm que avaliar alguma disability, se ele tem alguma desordem neurológica. Então, uma vez o paciente com a via respiratória desobstruída, com a respiração restabelecida, com a sua circulação sanguínea restabelecida, aí sim vocês podem se preocupar se ele está comatoso, se ele está obnubilado, se ele está torporoso, qual é o nível de consciência desse paciente, se tem algum outro déficit neurológico. Tá? Feito isso, vamos para o E, que é exposure. Vocês vão ter que retirar a roupa do paciente e vocês têm que examinar o paciente em busca de outras lesões. Né? É um paciente vítima de um trauma. Ele pode não apenas estar acometido por uma queimadura. Bom, uma vez feito o A, uma vez feito o B, o C e o D, vocês vão expor o paciente e depois, feito o exame físico completo, ali na sala de trauma, isso tudo é feito na sala de trauma, vocês vão promover o aquecimento do paciente e aí pode solicitar uma infusão de líquido aquecido, cobertor, manta térmica, o que for. Tudo aquilo que nós não temos nas grandes emergências brasileiras. Manta térmica é um sonho até hoje. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, vias aéreas. Como proceder com relação às vias aéreas? Agora sim, vias aéreas. Vocês têm que assegurar que as vias aéreas estejam pérvias. E rapidamente vocês têm que resolver esse problema. Então aqui um exemplo de uma criança onde tivemos que fazer uma intubação nasotraqueal. Quando efetuar a intubação orotraqueal? Essa intubação tem que ser feita sempre que vocês suspeitarem de que há uma lesão por inalação. Mesmo tendo trabalhado 5 anos num grande centro de queimados, eu percebi que não havia um critério entre os colegas. Muitos pacientes chegavam intubados e o colega criticava. Outros que não chegavam intubados, acabavam por evoluir em 24, 48 horas depois com a intubação. Então, nós temos que efetuar a intubação orotraqueal ou nasotraqueal, enfim, ela tem que ser feita sempre que você suspeitar de que haja lesão por inalação. E o que é lesão por inalação? Lesão por inalação são todas as lesões de vias aéreas superiores causada por lesão térmica de boca, orofaringe e laringe. Examinou, tem edema na boca, laringe, em tese, isso está no livro, estou sendo bem didático, isso é uma lesão, é um tipo de lesão por inalação, são 3 tipos. O segundo tipo são lesões das vias aéreas inferiores e parênquima, incluindo traqueias, brônquios e alvéolos, causadas por substâncias químicas e partículas de fumaça. Esse é o segundo tipo de lesão por inalação e elas se dividem em 3 tipos e por regiões anatômicas. O terceiro tipo é a asfixia metabólica. O terceiro tipo é a asfixia metabólica causada, eu vou falar, é a asfixia metabólica causada por inalação de partícula do CO2, do CO, monóxido de carbono, ou pelo cianeto.
O cianeto foi uma grande causa de óbito lá na Boate Kiss, tá? A intoxicação por fumaça contendo cianeto e monóxido de carbono foi uma grande causa de óbito, por exemplo, na Boate Kiss. Então, desses 3 tipos de lesões por inalação, didaticamente, alguns autores consideram verdadeira, a lesão por inalação verdadeira, apenas o item 2. Tá? Não significa que o paciente que tem a boca queimada, está com edema jugal, não significa que ele tenha lesão por inalação nas vias aéreas inferiores. Tá? Mas é um fator, é uma informação que tem grande valor preditivo para vocês. Né? E então, esses são os 3 tipos de lesão por inalação que vocês devem tentar reconhecer para proceder uma intubação no paciente. Então, vamos lá, esse nosso paciente aqui, ele tem queimadura, lesão por inalação de vias aéreas? Bom, ele está com a face toda chamuscada, explodiu alguma coisa perto do rosto dele. Enfim, todo pipocado com queimaduras pontiformes, chamuscado literalmente por fumaça. Como saberemos, como saber se esse paciente tem ou não lesão por inalação? Intubo ou não intubo? Bom, existem alguns critérios, existem alguns indicadores clínicos que podem sugerir aos senhores se ele tem ou não lesão por inalação. Paciente da entrada com queimadura na face. Opa, queimou o rosto. Se o calor chegou próximo do rosto, é possível que ele tenha havido inalação de ar quente, ele pode vir a ter queimado as suas vias aéreas. Chamuscamento de cílios e vibriças nasais. Bom, fogo chegou perto demais da face e perto demais perto demais da via respiratória do paciente. Um outro critério, depósito de carbono e edema na orofaringe. O que é isso? Você pede o paciente para abrir a boca, percebe a mucosa jugal dele toda carbonácea, cheia de partículas pretas, ele tosse muito e escarra, tem um escarro carbonáceo, um escarro escuro. Esse é mais um dos indicadores. Vamos ao próximo. O escarro carbonado, já falei, ele se relaciona com o anterior. História de confusão mental, o paciente chega confuso. Ele não está respondendo adequadamente às solicitações verbais. Os senhores já fizeram a TLS. Na avaliação das vias respiratórias, da permeabilidade, já perguntaram o nome ao paciente. Qual é o seu nome? Se ele olhou para você, foi capaz de responder o seu nome, aonde ele mora, ele está respirando, ele está ventilando, até o presente momento não está tão confuso assim. Então, vocês já estão avaliando isso. E a história do trauma? A queimadura se deu em um local fechado, em um local confinado. Por quanto tempo levou o socorro? Quanto tempo levou para que ele fosse retirado do local? Se você tem uma queimadura num espaço confinado, você admite que o ar daquele espaço vai se tornar aquecido e vai ter fumaça. Você vai ter que respirar, porque você quer continuar vivo. Então, a história de confinamento, ela é um dos indicadores. Vamos seguindo. Cada slide é uma emoção, mas a gente vai seguindo. Então, redução do nível de consciência. O paciente está torporoso, está obnubilado, ele não responde. Bom, ele provavelmente, ou ele está intoxicado, né, por monóxido de carbono, ou por cianeto ele já teria morrido. Tá? Mas ele está intoxicado, ou ele está com dificuldade, tem queimadura das vias respiratórias. Obstrução das vias aéreas por edema. Isso é algo que pode acontecer, mas não exatamente no momento do trauma, no momento da queimadura. Mas o grande queimado, ele 24 a 48 horas depois, ele sofre com edema. Tá? Um edema generalizado que compromete tanto a área queimada quanto a área não queimada. Então, ele pode vir a fazer um grande edema de vias aéreas, uma grande obstrução de vias aéreas por edema. Ou seja, você assume o risco, devo intubar para prevenir a obstrução por edema ou não. Então, essa era uma grande questão lá no Hospital Federal do Andaraí. Tá? Muitos dos pacientes chegavam já entubados, porque o médico que o atendeu no posto de saúde ficou com medo, diante de uma queimadura de face, e resolveu entubar o paciente, para que ele não desenvolvesse uma obstrução por edema. Ele não está errado não, tá? Ele não está errado não. Tem critérios para isso, como vocês estão vendo.
Lesão térmica direta, isso você examina, você vê se tem descamação no lábio, por exemplo, se tem descamação na bochecha. O mundo ideal nós não temos, seria fazer uma broncofibroscopia na emergência, onde você tem critérios broncofibroscópicos, como a descamação do endotélio, como a presença de partículas de fumaça na árvore respiratória, tá? Isso com relação às vias inferiores, mas nas superiores você vê se tem descamação da bochecha, se tem queimadura da mucosa oral. Eu encontrei nessa pesquisa para dar aula, e diante da falta de critério, que eu via na prática uma grande falta de critério, eu encontrei esse autor num importante Surgical Clinics da América do Norte, onde ele tem um capítulo só sobre o manejo da via aérea no paciente queimado. Bom, e o critério que ele defende nesse artigo é o critério dele, e ele defende baseado na estatística do centro do qual ele trabalha. Então ele preconiza, veja, eu não vi isso ser adotado nos 2 centros em que eu trabalhei, mas é um autor de uma revista prestigiada e eu devo trazer informação de forma didática e atual para vocês. Então a informação que eu encontrei foi a de que este autor defende, baseado na experiência do centro dele, que deva entubar todas as crianças menores de 2,8 anos com mais de 19% de superfície corporal queimada. Pode-se discutir, pode-se não discutir, mas é a conduta que ele adota no centro no qual ele trabalha. Acho que o problema é do operador do negócio da maquininha, que sou eu no caso. Adultos com mais de 40% de superfície corporal queimada até que o período de ressuscitação esteja completo. Isso é importante, porque eu falei para vocês, eu falarei mais adiante, que o grande queimado em 24 a 48 horas, ele sofre com um grande edema. Então ele intuba, ele mantém o paciente com mais de 40% de superfície corporal queimada, intubado as primeiras 48 horas. Ele não discute, ele vai lá e passa o tubo nele. Então vamos seguir adiante. Bom, quando o paciente entra para vocês fizeram um ABCDE da vida. O paciente está vivo, respirando. Graças a vocês, com a sua circulação restabelecida, queimaduras interrompidas, você tem que chegar para o paciente, ou para um familiar, ou para os populares, ou para o corpo de bombeiros. Vocês serão cirurgiões de trauma, médicos especializados em trauma. Vocês vão ter que descobrir qual foi o mecanismo desse trauma. Como esse paciente se queimou. Eu tenho uma história de uma cadeirante, o paciente era cadeirante. Paciente cadeirante, deu entrada lá no hospital, toda queimada no tronco anterior e no abdômen. É uma história muito curiosa. Ela vinha de carro, obviamente que no carona, com seu marido. O carro já tinha lá muitos, centenas, milhares de anos de uso, e o carro enguiçou. Algo comum aqui na cidade do Rio de Janeiro. O marido, muito zeloso, retirou a cadeira de rodas, colocou do lado de fora do carro, retirou a senhora do carro, e como ele está acostumado, ele vê as campanhas de segurança, que você tem que ficar atrás do carro para que você fique protegido. Muito que bem, ele foi lá, empurrou a cadeira de roda lá da senhorinha dele e botou lá atrás do carro. E aí veio um desavisado em alta velocidade, bateu na traseira do automóvel dele. O automóvel dele, que estava com o capô aberto e saindo fumaça no radiador, atropelou a esposa e ela se queimou com a água do radiador. Parece mentira, mas é verdade, fui eu que atendi ela. É inacreditável. Então, além de queimadura, ela já tinha uma paraplegia e ela tinha um trauma de tórax. Então, é muito importante, quando vocês atenderem um queimado, na abordagem inicial do queimado, depois do ABCDE da vida, que será detalhado mais adiante em outra palestra, vocês têm que descobrir ali o que aconteceu, como é que essa pessoa se queimou. Ele pode ter sido, por exemplo, vítima do micro-ondas do tráfico. O tráfico botou ele lá no monte de pneu, encheu ele de tiro e tacou fogo. O cara chega queimado e cheio de perfuração de bala. Ou ele estava fazendo um gato, algo que não acontece aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu estou dizendo em outros países. O cara está fazendo um gato de luz elétrica em cima da laje. Houve uma queimadura elétrica, ele se queimou e por conta da energia da passagem da corrente, ele foi jogado do alto da laje a uma altura de 4, 5 metros.
e tinha um trauma raquimedular, um TRM. Eu vi já paciente com luxação de vértebra cervical, com fratura cervical, tendo que ser operado pela neurocirurgia. Vocês lembram daquele helicóptero? Tá aí, tive uma ideia. Na próxima aula eu vou botar aquele vídeo daquele helicóptero que foi abatido no Morro dos Macacos. Lembra que o helicóptero foi abatido, que morreram 3 ou 4 policiais? Pois é, eu estava de plantão naquele dia. Eu fui chamado, o CNTQ ficava no 9º andar, eu tive que descer correndo, tinha lá uma tropa e tinha um policial ferido. Eu fiz fizemos o primeiro atendimento na sala de trauma, ele foi estabilizado e subiu para o centro cirúrgico, porque ele tinha uma fratura. Então, além da queimadura no membro superior direito, que eu fiz o primeiro atendimento, a ortopedia entrou logo depois de mim para poder fazer a estabilização da fratura. Então, o mecanismo do trauma é muito importante, é a história da queimadura. O que vem associado a essa queimadura? A última história do dia é essa inteligência rara. O cidadão, quando não tem o que fazer, está com tempo livre, cabeça vazia é oficina do demônio, já dizia minha mãe. O cidadão não tinha o que fazer, tinha um quintal grande, ele estava ocioso, se sentindo entediado, ele resolveu queimar lixo. Vamos queimar lixo, tem um lixo, queimou lixo, e junto com o lixo tinha um monte de lata velha de tinta. As latas, não preciso dizer que as latas de tinta, elas tinham a cor azul, e aquelas explodiram, e o sujeito chegou lá no hospital, parecia os Murphy, todo pintado de azul. Tá? E o detalhe importante disso aí é que, como a tinta estava quente e ele chegou com a tinta impregnada no corpo inteiro, eu não preciso dizer a vocês que o contato com a superfície, com o líquido superaquecido, foi um contato prolongado, que em 24, 48 horas depois essas queimaduras se aprofundaram. O paciente chegou andando, chegou falando, envergonhado da burrice que ele tinha feito, mas ele ficou grave. Tá? Esse paciente instabilizou, ficou hipotenso, quase que ele foi entubado, mas ele saiu bem. Ele saiu muito bem. Mas é uma história muito interessante. Essa outra paciente, por exemplo, o que é muito comum na história de emergência, você vê, por exemplo, pacientes alcoólatras, pacientes senis, muito idosos, que têm crise de ausência. Todos esses são fatores de risco para queimadura. Paciente alcoólico, paciente durante um episódio de libação alcoólica, vai mexer com álcool, né? Ele é morador de rua, vai fazer ali a sua comidinha, coitado, numa latinha vazia com um pouco de álcool para esquentar a sua comida, ele se queima. O paciente é muito idoso, mora sozinho, tem crise de ausência, tem hipotensão postural, faz um uso de uma série de medicamentos, ou o paciente tem doença psiquiátrica, ou o paciente tem uma doença neurológica. Essa paciente, por exemplo, ela sofria de epilepsia, ela deu entrada às 8 da manhã no hospital e não lembra o que aconteceu com ela. Ela estava esquentando água para fazer o café, não lembra, uma crise de ausência talvez, ou uma crise epilética, 60 e poucos anos, morando sozinha, epilética. Então, as histórias têm que ser adequadamente apuradas. Esse outro é um paciente vítima de uma queimadura elétrica. Trabalhava no clube Casa de Espanha e resolveu lavar sua própria roupa, morador da comunidade da Rocinha, e resolveu pendurar sua roupa no varal. E o varal era a cerca da casa de força do local onde ele trabalhava. Houve uma grande explosão. Ali estava quentinho, né? Uma casa de força, a cerca era quentinha, a geração de calor, era uma subestação de energia, e ele deu entrada, teve que sofrer amputação do membro superior, necrose de pênis, e sofreu amputação do pênis. Então, dando sequência, como vocês vão saber se a queimadura é grave ou não? A gravidade dependerá da profundidade da queimadura. Vocês estão avaliando, abordando, já salvaram a vida do paciente, porque ele está respirando, ele está falando. Bom, estão vocês ali com ele. Bom, esse paciente é grave ou ele não é grave? Vai depender da profundidade da queimadura e da superfície corporal queimada. Bom, a profundidade da queimadura se relaciona diretamente com a classificação das queimaduras. Queimadura de primeiro grau acomete a epiderme, que é isso aqui, até aqui, e parte da derme, que é esse branco. Isso é primeiro grau. Todos vocês vão à praia e essa é a queimadura clássica de primeiro grau. Muito ardor, muita sensação de calor, muito ardor, e depois sofrerão uma ligeira descamação. O principal exemplo é a queimadura solar. Queimadura de segundo grau,
de segundo grau, o problema sou eu com esse negócio daqui, é a queimadura que pega a epiderme e uma derme mais profunda, tá? Pode se dividir em segundo grau superficial, segundo grau profunda, isso não importa. Queimadura de segundo grau. Característica da queimadura de segundo grau são o aparecimento de bolhas flictenas. São essas bolhas aí, isso é característico da queimadura de segundo grau. Queimadura de terceiro grau é queimadura que envolve toda a espessura da pele. Está aqui, ó, epiderme, derme branquinha, vai até o final, tá? Até o nível do tecido celular subcutâneo. E aí está um exemplo, é o paciente que nós carinhosamente lá chamamos de elétrico. Cadê o paciente elétrico? O paciente, às vezes, você esquece, ele perde um pouco o nome, ele vira a doença, o que é um erro grave. Mas o paciente elétrico, ele está aqui, ó, queimadura de terceiro grau. Tem alguns autores até que quando se deparam por uma queimadura de músculo e queimadura de osso, eles a classificam queimadura de quarto grau. Mas essa não é uma classificação que os senhores encontrarão em todos os livros. Então, toda a espessura da pele queimada, queimadura de terceiro grau. Chá de folha de figo é algo da nossa cultura. Nossa cultura de bronzeamento vai se expor ao sol e antes prepara um chazinho de folha de figo para ficar mais bronzeadinha, para ficar mais bonita, para poder curtir a night. Só que o chá de folha de figo, ele potencializa muito o efeito sobre a pele da radiação ultravioleta. Então, em 5 anos, eu vi uma paciente jovem, assim da idade de vocês, morrer por queimadura no tronco inteiro. Ela era muito branquinha de pele, e não vou me esquecer disso, mas ela faleceu, ficou meses internada, evoluiu mal e faleceu, tá? Uma queimadura muito, muito forte, muito alta, pegando grande superfície corporal e onde ela tinha feito uso do chá de folha de figo. Calcular a superfície corporal é muito fácil. Se a gravidade da queimadura depende da profundidade e da superfície corporal queimada, então tá aí, ó, uma regra que vocês vão se deparar na literatura acadêmica, médica, que inclusive é questão de alguns concursos para emergência em hospitais públicos. Regra dos 9, não é para ninguém decorar isso agora, isso tem no livro, apenas para vocês saberem que isso existe. É um método rápido, fácil de decorar, mas ele é pouco preciso, principalmente para as crianças, porque a criança, ela tem a área da cabeça nas crianças, ela é muito maior proporcionalmente com o restante do corpo. Então, em centro de tratamento de queimados, nós usamos a tabela de Lund-Browder, em que ela divide o corpo em maiores áreas e os divide também por idades. Então, a classificação de Lund-Browder é uma classificação bem mais exata, bem mais precisa. Como nós a utilizamos? Durante o banho, que vocês vão ver ali um filmezinho do banho, nós pegamos essa imagem, tem lá xerocada, e ficamos achurando, fazendo um preenchimento, um desenhozinho, igual que minha filha de 5 anos gosta de fazer. Nós vamos preenchendo, ó, queimou a perna, aí não, queimou só aqui na coxa. A gente vai, achura isso aqui, achura parte do tronco, achura, e depois soma tudo, bota lá, sujeito tem tantos % de queimadura queimada, de superfície corporal queimada. E aí, interna o paciente ou manda para casa? Bom, uma grande dúvida, né? Se vocês forem trabalhar numa emergência pública, e muitos de vocês o farão, vocês vão ter outros critérios que não os médicos, infelizmente, para escolher quem fica e quem sai, por conta da superlotação. Antes de dizer o que eu acho e de dizer o que se fazia lá no Hospital Federal, eu trouxe uma classificação atual da American Burn Association. Tá? Então, queimadura de espessura parcial maior que 10% em crianças menores de 10 anos ou idosos maior de 50. Isso está disponível na internet. Então, vocês não precisam copiar. Basta digitar lá no Google. Queimaduras deixa eu adiantar aqui, de espessura parcial maior que 20%. Em adulto, é a famosa queimadura de segundo grau. Está queimado, segundo grau, mais de 20% interna. Queimadura de face, mãos, pés e genitália. Bom, genitália eu não preciso dizer porquê, seria uma deformidade grande. Queimadura de face é por conta da possibilidade de obstrução, e das mãos é por conta da contratura que pode ter e ser muito grave. Paciente jovem fica impossibilitado o resto da vida para o trabalho. Queimadura de terceiro grau, era aquela imagem anterior. Queimadura de terceiro grau, tá? É indicação de internação. O elétrico, olha o nosso amigo elétrico aí de novo. Queimadura química,
Lesão por inalação, são critérios americanos. Queimadura em paciente com doença pré-existente, diabético, hipertenso, cardiopata, isso é um critério nos Estados Unidos. Queimadura e trauma, onde a queimadura aumenta a mortalidade. Bom, se você for seguir esses critérios aqui no Rio de Janeiro, você você vai internar praticamente todo mundo. Mas o americano segue isso. E criança queimada no hospital, à distância, que não tem estrutura adequada. Bom, uma vez o paciente internou, recebi o paciente, salvei a vida, né? Internei o paciente, ele vai ficar comigo, ele está muito grave, o que eu vou fazer com ele? Bom, eu tenho que dar um banho nele, eu tenho que lavar, retirar todas aquelas áreas queimadas. É assim mesmo, tá? Dói, o paciente está em suporte ventilatório, presença do anestesista, sedado com ketamina e midazolam, e vocês têm que retirar todas essas peles queimadas. Isso não serve para nada, não serve para nem protege mais nada, tá queimado, pele morta, só serve para dar infecção, tá? Só serve para dar infecção. Então essa foi aquela senhorinha que chegou queimada ali, ó, toda queimada, tá? Só serve para dar infecção. Não adianta. E aí, olha, você suspeita que tem uma queimadura mais profunda, em que possa estar havendo por conta do edema, está comprometendo a circulação, pode fazer uma síndrome compartimental, você tem que fazer a escarotomia. A escarotomia nada mais é do que você incisar a ferida queimada para que haja um relaxamento e haja a liberação ali do fluxo sanguíneo para a extremidade. Isso você faz ali. Suspeitou, queimadura de 3º grau, tô sem pulso periférico, incisa essas feridas, tá? E elas vão abrir e vão relaxar, permitir o restabelecimento do fluxo sanguíneo. Tem que ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de coragem para fazer isso também, porque a sequela dessa escarotomia é grande, fica uma sequela cicatricial muito grande. Ou fasciotomia, essa queimadura é muito profunda, você vai incisar a área queimada até liberar a face do músculo para descomprimir. Bom, atendi o paciente, intubei, não intubei, salvei a vida dele, ele está vivo, dei o banho, fiz o curativo, agora eu tenho que prescrever. Tá ótimo, eu tenho que prescrever, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que encher esse paciente de volume, eu tenho que dar volume a ele. A preferência é pelo cristalóide, pelo Ringer lactato. Mas quanto de volume que eu vou fazer? É fácil, é uma regra muito simples. Todos vocês podem fazer, copiar essa regra e vão administrar isso dessa forma. Entenderam? Não precisam se preocupar. Bastam vocês usarem a teoria dos 2 neurônios, então, já que a fórmula foi muito complexa. O primeiro neurônio ele vai servir para vocês abrirem o frasco de soro. O segundo neurônio, você só tem que usar 2, tá? O segundo neurônio vai ser para vocês prestarem atenção em quanto que está saindo de urina. Então, vocês vão usar a teoria dos 2 neurônios, associada, claro, sempre tem uma fórmula, a fórmula de Parkland, 4 ml por quilo de peso por superfície corporal queimada, sendo 50% nas primeiras 8 horas. Esta fórmula de Parkland, ela foi criada por Charles Baxter, que fez um trabalho muito interessante em 1960, 70 talvez, onde ele queimava cachorro e ele queimava macacos. Então foi graças ao trabalho queimando cachorros e queimando macacos que Baxter conseguiu chegar àquela formulação. Eu tenho o artigo original dele, quem quiser ler, é de uma crueldade inimaginável. Bom, um exemplo eu coloquei. O problema da reposição volêmica é que ele causa muito edema. Eu falei para vocês, ele vai edemaciar. Não vou entrar na seara de qual é o mecanismo desse edema, mas o queimado ganha até 20% do peso. O edema é na área queimada e na área não queimada. E o edema, se a superfície for maior, corporal queimada for maior que 25%, você pode ter edemas em áreas distantes. Há um grande problema do paciente, faz aumento de pressão intraabdominal, pode fazer síndrome compartimental no abdômen, e vocês, cirurgiões, podem ser chamados para abrir o peritônio, o paciente fica com as vísceras expostas. É altíssima mortalidade quando isso acontece, tá?
Então vamos seguindo, você pega 4 ml, multiplica por 60 quilos, por 40% de superfície corporal queimada, vocês terão 9.600 ml, vão infundir 4.800 nas primeiras 8 horas e os restantes nas horas seguintes. Débito urinário, tem que olhar se o paciente está urinando, está fazendo xixi, é simples. Está aí a referência para quem quiser procurar, 0,5 a 1 ml quilo hora em adultos. Então é fácil, vai abrir o líquido e vai anotar o débito urinário. Senão o paciente vai desenvolver o chamado burn shock, que é um choque hipovolêmico. O paciente choca por falta de volume. Tá? Coloide só se usa em tempo posterior, coloide não se faz nas primeiras 24, 48 horas, o coloide é usado depois para você tentar resgatar o líquido do extravascular para o intravascular. Analgesia tem que ser potente, o mais potente possível para que ele sinta o mínimo de dor possível. Então usa-se anti-inflamatórios não esteroidais, usa-se dipirona, utiliza-se opiáceos, sejam sob a forma de morfina diluída e injetável, ou sob a forma de um fentanil transdérmico. Existe um opiáceo que você usa como um PET, um adesivo, fica liberando o opiáceo lentamente durante 3 dias. É um espetáculo para controle da dor. Proteção da mucosa gástrica. Porque o grande queimado, ele vai fazer o quê? Ele pode fazer uma úlcera com sangramento. Quem vai conseguir me dizer qual é o nome da úlcera? Que esporte é esse? É úlcera de curling. É isso aí. Parabéns para vocês. Nunca mais vocês vão esquecer. Vocês têm que proteger a mucosa do grande queimado. Profilaxia do tétano, tá? 250 unidades de gama-globulina hiperimune. Isso tudo está sob a responsabilidade de vocês. Abordagem inicial do queimado, são as particularidades do queimado. Depois, você vai ter que verificar qual é a condição vacinal do paciente. A maioria não sabe, então 250 unidades de gama-globulina hiperimune. Terapia tópica. Deu aquele banho, você tem que fazer um curativo. Curativo com o quê? O que você vai passar na ferida? Sulfadiazina de prata 1%. Sulfadiazina de prata 1% nada mais é do que antibiótico. Antibiótico tópico. Não se usa antibiótico via oral ou venoso no paciente que se queimou. Não coloca na primeira prescrição, está errado. O antibiótico é tópico. Ela tem grande ação contra gram-positivos e gram-negativos, tem boa penetração na ferida. Sulfadiazina de prata é considerada indolor e dizem os estudos que ela ajuda a promover a migração de miofibroblastos. Então é isso. Mas não é sulfadiazina de prata em cima da pele queimada. Vai tirar a pele queimada, passar a sulfadiazina de prata e vai cobrir com bandagem. O nitrato de prata, ele é apenas utilizado quando a ferida já está em fase muito evoluída, com muito bom tecido de granulação. Você usa o nitrato de prata apenas para melhorar ainda mais a granulação, para que você possa fazer uma cirurgia de enxerto de pele. Não vou entrar em detalhes de outras substâncias, porque estão proscritas, mas no livro tem inúmeras outras. Tá? Mas o que se usa é a sulfadiazina de prata a 1%. Nunca vi usarem outra coisa. Então, olha aí, ó. Eu tenho pouco menos de 10 minutos, eu já estou acabando. Olha o banho, tá? O paciente em suporte ventilatório, com uma máscara, se deliciando com a ketamina, retirando o tecido desvitalizado. O leigo chama isso de raspagem. Não é raspagem, ele tem a ferida, que é a pele queimada. A pele queimada está grudada no corpo dele. À medida que os dias vão passando, essa pele vai ficando mais mole. Essa crosta, como nós chamamos, essa escara de ferida, essa pele aderida, ela vai se soltando e você tem que ir retirando, porque se ela ficar ali, ela favorece a infecção. Tá? Sem entrar em maiores detalhes, né, já foi identificada a lipoproteína do tecido queimado. É uma substância que existe na pele queimada que favorece a infecção. Então, olha, você vai limpar, vai promover a raspagem, que o leigo fala. Vai aparecer um negócio legal aqui. E aí você vai botando o sulfadiazina de prata e o curativo. Tá? O paciente, ele não tem muita consciência, ele está em outro plano espiritual por conta da ketamina, e você aí em faixa, ele sai aparecendo aí o Munhá de vida eterna. Então, encerrou, ou seja, vocês receberam o queimado,
vocês trataram o queimado, vocês reanimaram o queimado, entubaram ou não, prescreveram adequadamente, retiraram as crostas, fizeram um curativo e acabou a parte do cirurgião queimado. Então, esse é apenas para deixar vocês bem alegres e contentes, mostrar que esta criança aqui, ela se recuperou. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, tá? Casada, ela ainda carrega e mostra as sequelas do trauma que ela viveu, da atrocidade que fizeram com ela e que fazem até hoje com as crianças, tá? Prova o ataque com arma química na Síria, que para mim é uma brutalidade sem tamanho. Então ela se casou. E, na época, esse foi o cidadão que fotografou, que a foto que entrou para a história, ela já atendida, já resgatada pelos Estados Unidos, da onde ela foi levada e de lá nunca mais saiu. E aí ela hoje com o fotógrafo, tá, num evento, tiraram fotos e tal. Então, bom, era isso. Agradeço, peço desculpas pelo atraso. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se tem tempo, vai ser um prazer. Gente, alguém tem dúvida? Quem tiver, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ó, tem uma colega lá. Oi, alô, oi. Se o paciente tiver parada cardiorrespiratória, precisar usar o cardioversor, alguma coisa? Usa, não tem problema. Você tem que salvar a vida do paciente. Ele já está queimado mesmo, você queima mais um pouco. Tá bom. É piada, mas assim, você tem que salvar a vida do paciente. Não vai prescindir de um desfibrilador porque ele tem uma queimadura de tronco, não. Vai fazer. Fazer o que for preciso. É contigo. Na hora lá vai ser contigo. Só. Quando o paciente está com as vias aéreas carbonizadas, qual é o procedimento? Bom, depende do que você chama de carbonizada, queimadura de terceiro grau ou cheia de escarro carbonáceo. Como o senhor falou, na boca, tá? Você vê que entuba, amigo. Entuba porque é grande a possibilidade, proceda com a garantia dessa via aérea. Quando eu digo entuba, significa proceder para garantir a permeabilidade dessas vias aéreas. Se você diz que ele está com a via aérea carbonada, então é alta a probabilidade dele realmente desenvolver uma obstrução de via aérea por uma lesão por inalação. Então cabe a você preventivamente garantir a via aérea dele até através da intubação. Mas aí vai realizar algum tipo de raspagem também? Não, nesse momento não. Primeiro você garante a via aérea. Garantiu a via aérea, entubou. Aí o paciente está estabilizado, está entubado, aí você o leva. E se ele tiver condições clínicas, estabilizado, devidamente entubado, aí você o leva entubado, com auxílio do anestesista, chama o anestesista, no centro cirúrgico, ele desce, lá ele descia, você o leva para a mesa de banho, devidamente assistido por um médico anestesiologista, e aí sim você vai promover o primeiro banho, porque o primeiro banho é para fazer o curativo. O paciente acabou de ser admitido. Então você é o plantonista de queimadura, então você tem que avaliar a superfície dele. Se você tiver condições de avaliar naquela noite, naquele momento, se tiver anestesista, muito que bem, você dá o banho naquele momento mesmo, o paciente está estável. Se não, você entuba, mantém ele lá no leito dele, quietinho, e no dia seguinte, quando a rotina chega, todo mundo ali de prontidão, todo mundo para te ajudar, aí sim, ou o paciente estável, né, aí você dá o banho nele. Daquele mesmo jeito que eu mostrei. Se o paciente estiver instável, não tem como fazer banho, amigo. Tá? Ele tem que estar estabilizado. Entubado. Ele vai para o banho entubado e ligado no respirador. Não, mas eu digo a lavagem interna. Não, lavagem interna não. Lavagem no curativo. Isso se faz por broncoscopia. Essa avaliação das vias aéreas internas, você solicita o plantonista, o pneumologista para vir fazer uma broncoscopia. Aí ele faz essa lavagem, retira tecido desvitalizado, retira mucosa descamada, mas não é a abordagem inicial. Não aqui no Brasil, pelo menos. Até por falta de recurso. Não tem plantonista e não tem broncoscópico assim dando sopa. Você vê que vai dar sopa com endoscópio lá no Gafreguini e o pessoal já roubou. Então é a nossa realidade. Alguém mais aqui chamou? Não? Deu para entender? Deu, né? Mais alguém, gente? Não?
Queimadura é trágico, é dramático, mas é o maior barato. Porque o paciente se salva. Né? Interna, chega andando com 40%, 30%, 40% do corpo, chega andando. 3 dias depois ele piora, ele fica grave. Você dá todo o suporte, 2, 3 meses depois o cara vai embora, sai andando, e é muito gratificante. Muito obrigado a vocês, tá? Fico muito feliz de ver essa garotada estudando.